Isso aqui mostra aquilo que eu já vinha dizendo há algumas semanas. Quando o mercado realizar, não é uma reversão de tendência, é uma pequena realização. Por enquanto ele está mostrando isso, uma pequena realização de 2 dias aqui, né? E ainda acho que ele pode vir um pouquinho mais para baixo, nos 56.270, 56.300, porque o S&P 500 está começando a realizar hoje. Ele perdeu um importante suporte, que era aquele 1406, e na mínima de hoje ele chegou no objetivo de 1398. Esse seria um segundo suporte, já alcançado, perdendo esses 1398. Aí ele viria mais para baixo, mas enfim, se eu jogar aqui, eu tirei mudei um pouquinho a face da análise, né? Eu tirei aquele canal de alta, de qualquer maneira, para a gente dar mais valor nesse movimento de queda e tirar um pouco aquela impressão do canal de alta, que existe, mas a gente tem que observar, às vezes, de uma forma diferente. O fato é que existe uma expectativa, como aconteceu no índice Bovespa, do SP vir buscar banda inferior de Bollinger. Então a expectativa é que ele venha aqui nos 1400, 1390, e isso continua. A expectativa é que ele perca esses 1398, se não hoje, amanhã, e aí o mercado vem buscar esses 1389 até eventualmente os 1380, 1378, que é uma retração de 50% de Fibonacci. Esse número aqui, 1380, é um número forte, enfim. Ele tem, vocês devem se lembrar desse topinho aqui, que é justamente os 1380. Eu vou deixar ele aqui para a gente não perder esse número, que é um topinho anterior. Vou botar numa cor diferente e vou tirar os centavos aqui, vou deixar os 1300. Pronto, este seria um objetivo ótimo de retração, um pouquinho acima da retração de 50%. Estocástico vendido em 31%, mostrando que tem espaço para continuar realizando. Então fica, aqui eu vou botar aquela resistência de 1406, 1407, enfim. Deixa eu botar aqui 1407. Também como sendo uma resistência importante. Aqui. Então aqui você vê, ele testou várias vezes como resistência, 1406, 1407, e depois voltou a testar como suporte várias vezes aqui. Então esse 1407 é um número muito forte. O número 1398 é forte porque foi um fundo que ele fez. Hoje testou esse fundo. Ele veio cravado aqui em 1397, né? Ele fez aqui, esse número aqui é 1398, ele chegou a 1397, melhora um pouquinho, mas a expectativa é que esse mercado venha buscar nos próximos dias pelo menos a retração de 38% de Fibonacci. Eu diria que ele tem espaço tranquilamente para vir buscar os 1380. E buscando 1380, né, o nosso mercado precifica também um pouquinho mais para baixo, e aí ele vem buscar a retração de 50% de Fibonacci nos 56.270, 56.300 pontos. Petrobras, querendo realizar, enfim, querendo vir para baixo, já perdeu os 21, já perdeu aqui os 21, e tem um suporte muito forte nos 20,74. Ele deixa uma sombra superior grande, mostrando que abriu, subiu, os vendedores bateram no papel, e agora você vê que é a primeira vez
desde agosto, início de agosto, né? E agora vindo de cima para baixo. Ele havia, nesse dia aqui, vocês vão lembrar bem, que foi o dia do resultado de Petrobras, que ele abriu com 6% de gap, depois explodiu para cima com a notícia que teria um aumento de gasolina. E agora ele vem pela primeira vez em bastante tempo romper, testar a média das bandas de Bollinger em vermelho, vem testar de cima para baixo. Então ele tem um suporte muito forte. Esse aqui também é muito forte porque agora a média das bandas chegou nesses 21, que foi testado algumas vezes. E esse daqui também é igualmente bastante forte, porque é uma média de longo período, uma média móvel de 200 períodos exponenciais. 20,74 é um suporte importante, e se quebrado, aí ele vai até desconsiderar esse topo anterior aqui de 20,50 e vem buscar a retração de 38,2 de Fibonacci. Vale do Rio Doce ainda não sei o que aconteceu aqui. Vamos botar o nosso template. Vale. Deixa eu botar essa linha de tendência de baixa aqui. Mas a Vale vem tentando se manter acima desse fundo aqui. É um fundo importante. Deixou sombra, uma grande sombra inferior ontem, mostrando que os compradores já assumiram o controle. Mais 31,95 passa a ser um suporte muito forte. Ele rompeu alguns suportes, 33 e 40, enfim, alguns suportes. Perdendo 31,95, o próximo suporte importante está em 30,70 e depois R$ 30. Então ele vem tentando se segurar aqui acima da mínima de ontem. Vamos ver se ele consegue reverter. Eu acho um pouco difícil. Ele pode ter um repique de alta aqui, mas é um repique curto, porque a não ser que o preço do minério de ferro volte a subir. Existe uma expectativa do minério de ferro vir buscar os R$ 80, é um número cabalístico, digamos assim. Não que tenha um objetivo, né? Na análise gráfica existem as figuras que mostram objetivos, né? Fez um ombro cabeça a ombro, fez uma flama. Então são figuras pela teoria de Dow que traçam objetivos. Não é o caso do gráfico de minério de ferro. Ele tem um suporte perdendo os 100, ele vem para 90, perdendo 90, ele vem para 80. Ou seja, não é que ele tem um objetivo, mas ele tem um suporte forte nesses 80. Ele já perdeu os 100, tem 95, tem um suporte forte em 80. Tem chance de chegar lá, mas não existe uma figura gráfica mostrando que ele tende a buscar esse valor. Tá certo? É uma visão bem clara e transparente de como se deve olhar a análise técnica. Aqui, por exemplo, ele vem vindo para baixo. E olha só, interessante, o que eu quero mostrar. Se a gente jogar aqui um pivôzinho, ele tem aqui esse estudo de Fibonacci, ele testou a retração de 50%. Então, se eu puser 50% nesta mínima aqui, olha aqui, ele mostra, ele tem um suporte em 30,70, um suporte forte em 30,70 e tem um objetivo de queda em 30,85. Pela expansão dessa micro retração aqui, ele tem espaço para vir a 30,85. Tá certo? Bom, alguns papéis que realmente vieram para baixo. Bom, deixa eu começar com um papel que realmente surpreendeu. É um papel
que eu particularmente não levei fé, o fundador da empresa estão querendo tirar ele de lá, enfim. Mas é aquele negócio que volta e meia a gente cai nessa armadilha, né? Ah, bota dados, se deixa contaminar. Recebi uma notícia hoje no e-mail, enfim, do release nós da corretora, mostrando que tem briga de acionistas e tal. Eu já fiquei com o pé atrás. Se eu não tivesse visto esse papel, eu teria dado uma compra. Ele deu uma compra aqui, nessa faixa aqui de 4,70. Tocou o alarme, 4,76. Eu falei, não vamos entrar não, porque tem briga de acionista, não sei o que, esse negócio complicado, para lá. Ou seja, um monte de bobagem. Não entrei no papel, né? 4,73. O papel tava por aí. Não, não é isso, Pedro? 4,75 que ele tava naquela hora? Tava nessa faixa aí. Rompeu os 4,73, a gente ficou de, como diz o antigo presidente, de nhenhenhé. E acabamos não entrando. E tá aí o resultado. O papel simplesmente está subindo 14%. 14% o papel está subindo hoje. Ou seja, brincadeira, né? Enfim, já foi. O papel, se a gente olhar pelo gráfico semanal, ou melhor, pelo gráfico mensal, deram um estrago no papel. É um papel do setor de petróleo. Olha aqui, destruíram o papel, né? O papel que sai, é um papel caro, na verdade, era um papel monetariamente caro. É um papel que ficava na casa, eu acho que R$ 1.000, se não me engano. Aí baixaram para R$ 500. Enfim, aí, além do mercado bater nele, enfim, aí deram outro split, ele veio para casa dos 44, fez máxima 44 aqui, e tá aí, destruindo o papel. E hoje o papel subiu 3%, ou seja, no gráfico mensal não dá nem para ver o movimento de hoje. Então, dependendo de como for, é um papel para se manter. Olhando no gráfico mensal, olha aqui, tem uma compra justamente rompendo. Ele deu uma compra nos 4,73, mas pelo gráfico mensal, se tivesse visto esse papel, ele teria dado uma compra rompendo hoje, né? Os 4,98, 5 reais. Ele está 5,35. Se eu tivesse comprado esse papel, dado sugestão de comprar esse papel, mesmo mesmo não comprando nos 4,73, tivesse comprado nos 5, eu estaria dando 7% de ganho. 7% de ganho. Ou seja, gráfico é GPS. Mandou, faz. Na grande maioria das vezes você vai ganhar dinheiro. Raramente você não vai ganhar dinheiro. E papel tá aí. Agora, enquanto a gente fala, já saiu de 14% para 15%. Tá certo? Enfim, essas coisas acontecem. Só mostra que a gente não tem que... Se a gente faz análise gráfica, a gente tem que seguir o gráfico. Mais um puxão de orelha para mim. Já que ninguém dá, eu dou. Me dou um puxão de orelha. Bom, BR Foods, o papel tem, apesar de ter um bom fundamento, a gente chamou uma venda para o papel. Ele chega agora aqui, fez mínima, testando a média de 200 períodos de exponencial. O estocástico lá em 68, abrindo compra, ou seja, se eu jogar um estocástico, se eu jogar um Fibonacci aqui, nesse último movimento de alta aqui, não vou pegar esse movimento inteiro, vou pegar só esse, o último movimento, 33,85. Ele tem um objetivo de queda em 31,15. 31,14 de Fibonacci, 31,15 a média das bandas de Bollinger. Então tem um objetivo a 31,15. Óbvio que o mercado está vindo para baixo e a gente vai jogando o nosso stop também para baixo. Originalmente esse stop estava em... Deixa eu ver aqui. Vamos que abrir. Qual era o stop nosso para esse papel original? Não está querendo abrir o meu troço aqui.
BR, qual era o stop? 33,05. O papel está vindo para baixo. Nosso stop agora está em 30 e quanto? 32,22, Nós já estopamos então. Está 32,15. pra cima, né? Tá vendido. Ah, desculpa, a gente está vendido para cima. 32 e 22. 32 e 22. Está 32 e 15, a gente garante 1% de lucro. Ou seja, é isso que a gente tem que fazer. O papel vem para baixo e para cima também. Hoje a gente já recomendou RADL. O papel vinha subindo, a gente veio subindo junto. Quando o papel, no primeiro momento, era administrar perda, no segundo momento foi no 0 a 0, no terceiro momento, quando rompeu os 0,5%, quase 1% de ganho, a gente botou 0,5% de stop e fomos topados com 0,5% de ganho. Se tivesse posicionado aí, eu estaria perdendo 0,70. Se a gente tivesse posicionado aqui, agora caindo 0,09, a gente estaria perdendo 0,70, ou seja, a gente teria transformado lucro em prejuízo. Essa é a primeira regra para você ganhar dinheiro nesse mercado. Nunca transforme um pequeno lucro num grande prejuízo. Tá certo? Então, o mercado vindo para baixo, índice Bovespa fazendo mínima, lá fora vindo para baixo, o SP agora testando os 1.400 pontos, que é um número redondo forte, né? E o índice Bovespa fazendo nova mínima aqui. Como eu disse, tem objetivo em 56.270 pontos. Esse é o objetivo ótimo, retração ótima do estudo de Fibonacci em 52.270, retração de 50%. Alguns papéis aqui que a gente vem falando há algum tempo, já caíram no Itaúsa, por exemplo, vindo para baixo. Já tinha dado uma venda ontem, uma outra venda hoje. Se eu jogar aqui o Fibonacci, ele já rompe a retração de 38,2, tem agora 29 e 28 como objetivo. YouTube é a mesma coisa. Ele já tinha dado uma venda ontem, quando perdeu aqui os 33,25 e continua vendido. Tem objetivo em 31,20, 31,50 é a média de 200 períodos, que é um suporte forte. Então os papéis começando a realizar, começando a vir para baixo. Alguns papéis, como o EBR, né, já caiu muito. E agora derivando aqui. Um outro papel que não quer subir. Ambev, vindo para baixo. Não quer. Ele fez um fundo, né, testando a banda inferior. Mas olha só o que ele está fazendo aqui. Está fazendo o W do John. Esse papel tem ponto de compra, rompendo aqui a média das bandas de Bollinger e a resistência de 7. Vou botar aqui 76,55. E aí sim ele vai buscar a banda superior de Bollinger. Temos que ficar de olho então em Ambev, porque ele pode dar uma alegria aí. Tem alguns outros papéis, BVMF, alguns papéis aqui que começaram a sinalizar uma... A gente tem que ver se é uma recuperação técnica ou se realmente a BVMF já devolveu. Se é uma recuperação técnica, como está parecendo ser BVMF, propriamente dita. Então, jogando aqui o Fibonacci, a gente vê que ele já teve uma retração, testando a retração de 61,8. Vamos ver como é que ele fecha hoje. Já trabalha fora da banda. Tem uma expectativa de reversão. Vamos ver aí. Outro papel que está muito parecido. Fibria.
gente olhar a fibra aqui, jogar o Fibonacci, a mesma coisa. A gente vai ver uma figura bem parecida, né, testando a retração. Estocástico sobrevendido, começando a querer virar para cima. Então tá aí. Testou a média de 200 períodos, testou. Isso aqui é um mega suporte, né? Testou a média de 200 períodos, testando a média, a banda inferior de Bollinger, testando a retração de 61,8 de Fibonacci. Ou seja, é uma região de forte suporte. Então tem que esperar fechar hoje esse candle aqui, tanto esse como o BVMF, e aí sim teria um ponto de compra amanhã no próximo pregão. Lembrando que o próximo pregão tem o fim da reunião em Jackson Hole e tem pronunciamento do Bernanke, que pode dar uma saraivada de chumbo nesse mercado, e aí o mercado pesa bem. Principalmente em Nova York. Independente do que saia lá, a expectativa é que Nova York venha a realizar amanhã. Existe uma forte expectativa de realização para amanhã. Saindo alguma coisa, a não ser que seja aquilo que eu já disse ontem. Saindo algo inesperado, algo surpreendente, algo muito positivo para a economia americana, aí a gente pode até ver esse mercado voltando a subir forte. Caso contrário, ele sobe no boato, cai no fato. Saindo alguma coisa, cai. Se não sair, cai justamente porque não saiu. Então a expectativa, né, e graficamente, a expectativa é que perdendo 1.398, ele já fez mínimo em 1.397, esse mercado vem para baixo. Tá certo? Aperta os cintos, trabalha com o stop. Só para finalizar, tem um papelzinho aqui que eu queria mostrar, que é uma rocha esse papel, e devagarinho ele está vindo para baixo hoje com 3% de queda, que é a CEMIG. Então tem alguns papéis, olha só, vindo para ele, já tinha dado uma batida forte, voltou a subir, né, aqui poderia estar formando um W do John, mas ele já perde a banda inferior. De qualquer maneira, é um papel que dificilmente você vai ver um nível de realização tão forte quanto esse. Tá certo? Teve esse aqui, teve esse daqui. E olha só. Olha só. Desde outubro de 2010, né, ele teve uma grande realização que foi aqui. E agora tem essa segunda. Duas grandes realizações em praticamente um ano. Então isso aí pode sinalizar uma boa oportunidade para entrar nesse papel. Vamos ver aí. Se a gente olhar no gráfico mensal, então, olha aqui. Olha só esse papel. Vou até botar um pouco mais de candles. Mas vou botar aqui desde 2000. Um papel que vinha numa área de deriva muito grande. Eu me lembro que isso aqui, olha. Isso aqui também ele precisa botar um gráfico em logaritmo, né, em log, escala logarítmica, mas é um papel que de um tempo para cá, né, de um ano, pouco para cá, ele explodiu para cima. E ele já vinha no movimento de alta, né, desde fevereiro de 2009. Você vê que nesse movimento inteiro aqui, olha esse grande candle, ele teve, né, aquela outra realização forte foi essa daqui, que fez um spinning top, fez um Haramid de reversão baixista, ignorou e subiu. Então é um papel que pode estar iniciando um movimento de realização mais forte, para buscar aqui a faixa dos 30 e 40 aqui no olhômetro. Seria a retração de 50% de Fibonacci.
né, um pouquinho abaixo disso, 29,70. Então pode ser, mas enfim, fica de olho nesse papel que ele pode dar um repique forte de alta. Ok? Bom, vamos ficando por aqui. 4 horas da tarde voltamos com o nosso boletim, com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, boa tarde e até lá.